Olá, boa tarde. Agora 10:06 e a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre uma operação da Polícia Federal contra a venda de anabolizantes. Em 6 estados, a maior parte dos 105 mandados foram cumpridos aqui em São Paulo. Policiais civis, militares e federais estão entre os suspeitos. A operação foi chamada de Proteína. A Polícia Federal do Rio Grande do Sul já investigava o esquema há um ano. Descobriu que 3 quadrilhas vendiam anabolizantes e outros medicamentos em 6 estados do Brasil. A sede era a cidade de São Paulo. Daqui partiam medicamentos ilegais que eram vendidos em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e no próprio estado de São Paulo. Imagens divulgadas pela PF mostram que o estoque de drogas era grande. Tudo separado em caixas que seriam levadas para vendedores em vários estados. Muitos atuavam como consultores de atividades físicas em academias. Os medicamentos eram importados do Paraguai, Argentina e Índia sem passar pela Anvisa. Os policiais também encontraram um laboratório na capital paulista, onde a droga era fabricada de forma clandestina. E a Polícia Federal concluiu a perícia do áudio daquela conversa que o empresário Joesley Batista teve com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, em Brasília. A PF vai encaminhar ao ministro Edson Fachin a conclusão do inquérito que investiga Temer. O diálogo foi entregue por Joesley como prova do que disse em delação premiada. Ele acusou o presidente de receber propina da JBS, do qual é sócio. Na semana passada, os delegados apontaram indícios de corrupção envolvendo o presidente. No inquérito de hoje, vão dizer se há indício de crime de obstrução de justiça. Após a conclusão do inquérito pela PF, a Procuradoria-Geral da República tem prazo de 5 dias para apresentar uma denúncia contra o presidente Michel Temer ou pedir o arquivamento. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve hoje aqui em São Paulo para participar de um seminário na Câmara Americana de Comércio. O ministro da Fazenda aproveitou o seminário para apresentar dados sobre a economia do país. Disse que pela primeira vez desde o ano passado, o consumo privado cresceu e que o poder de compra do brasileiro também, motivado pela queda da inflação. Meirelles também falou sobre a agenda de reformas do governo. Para ele, a perspectiva de aprovação da reforma trabalhista, por exemplo, é positiva, independentemente do resultado da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que rejeitou o texto da reforma por 10 votos a 9 na última terça-feira. Meirelles disse que vai esperar agora a avaliação da Comissão de Justiça no Senado sobre o relatório. O mais importante, confiança, né, de que isso será prosseguido, confiança na equipe econômica, no foco, etc., do trabalho. Então, isso é importante, né, porque significa uma parte relevante do setor empresarial brasileiro e que mostra principalmente uma confiança. E no último dia da visita do presidente Michel Temer, do PMDB à Europa, a primeira-ministra da Noruega disse que a Operação Lava Jato preocupa. Temer e Erna Solberg se encontraram nesta manhã em Oslo. Eles conversaram sobre comércio e meio ambiente. Depois, a primeira-ministra disse que o governo norueguês estava muito preocupado com a Lava Jato e que é importante Temer fazer uma limpeza. Segundo ela, é preciso achar uma solução para a corrupção. Já Temer disse que o legislativo, o executivo e o judiciário funcionam como uma liberdade extraordinária no Brasil e que o país pratica a democracia plantada na Constituição de 1988. Ele também cometeu uma gafe, chamando o monarca da Noruega de Rei da Suécia. E olha, autoridades de São Paulo e estudiosos do problema do crack afirmam que traficantes ordenaram a migração dos usuários de drogas da Praça Princesa Isabel, no centro, de volta para o bairro da Luz. Os criminosos teriam se sentido expostos na praça. O chamado fluxo voltou ontem às ruas onde a Cracolândia já funcionava há anos.
A Praça Princesa Isabel, que estava tomada por centenas de usuários de drogas, já está completamente vazia depois que eles mesmos resolveram deixar o local. Desde a madrugada de ontem, os dependentes químicos se aglomeram na esquina da Rua Helvécia com a Alameda Cleveland, bem ao lado das estruturas com os serviços de assistências de saúde e social oferecidos pela Prefeitura e também pelo governo do estado. Para o analista criminal Guaraci Mingardi, a mudança do local do fluxo da Cracolândia foi organizado pela facção PCC. Nos últimos 3 anos, pelo menos, o PCC foi tomando conta do tráfico ali. Porque o Nóia vai para onde o crack vai. Eles já não estão mais na fase anterior. Na fase anterior era o crack ia para onde os Noias estão. Foi assim que começou a Cracolândia. Começou a ir muito traficante para lá porque tinha muito usuário. Agora você já está na outra fase, você já está na fase que eles são puxados pelo crack, pelos que vendem o crack. Estão vendendo o crack ali, eles vão se amontoar ali. E, na verdade, os Noias, além de mercado, além de consumidores dele, são uma proteção, porque quando a polícia vai agir, tem que passar por aquele monte, centenas de Noias que vão correr para lá, para cá, e é muito difícil identificar quem é traficante e quem é o Noia. E o sol predominou hoje, mas as temperaturas não subiram muito. Nesse momento, os termômetros da cidade marcam 20 graus. Vamos ver como fica o tempo no final de semana? O final de semana promete muito sol e nenhuma gota de chuva em todo o estado de São Paulo. Com isso, os próximos dias vão ser de friozinho na madrugada, mas ensolarados à tarde. Chega a fazer até 29 graus em Votuporanga, no norte do estado, e 27 graus lá na cidade de Ribeirão Preto. No litoral, teremos máxima em torno dos 24 graus em Santos e dos 26 graus em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, a previsão é de um final de semana típico de inverno. Nessa próxima madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 22 graus por aqui. Aí no domingo as temperaturas ficam entre 13 e 20 graus, ainda com bastante sol. E para começar a semana, os termômetros vão ficar entre 11 e 21 graus na segunda-feira. E chegou a hora da prestação de serviço aqui no Gazeta News. Você tem algum problema aí no seu bairro? Então, manda pra gente, grava um vídeo de até 1 minutinho que a gente mostra aqui. O Gazap de hoje vem da zona norte da capital. Olá! O William Carlos da Silva está preocupado com a segurança das crianças que estudam em uma escola ali na Vila Zate, na região de Pirituba. O problema são várias árvores que, segundo ele, podem cair a qualquer momento. Estamos na rua Barra do Jacaré, em frente ao e-mail Eurípides Simões de Paula, onde nós já solicitamos para a subprefeitura da freguesia, Pirituba e outras autoridades a poda dessas árvores que colocam em risco a vida das crianças que estudam aqui nesse e-mail. Em dias de chuva, as árvores chegam quase a envergar, fechando curto nesses fios de alta tensão. Sem contar que, imagina se acontece coisa pior de cair uma árvore dessa no horário de entrada ou saída dessas crianças. Tá aí o vídeo nosso solicitando a ajuda de vocês. Obrigado. Quer fazer a diferença no seu bairro? Então grave um vídeo e mande aqui pra gente. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. Se tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site. Mas o número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 991616121. Então, faça como o William e participe. Olha, de acordo com a Prefeitura Regional de Pirituba e Jaraguá, uma equipe deve ir ao local até segunda-feira para avaliar a situação dessas árvores, ok? E aqui em São Paulo foi adiado para o dia 5 de julho o pregão eletrônico da Companhia de Engenharia de Tráfego, que pretende escolher as empresas que vão fazer a manutenção permanente dos semáforos da cidade. Olha, dos 6.400, pelo menos 200 estão com problemas. E agora, sem contrato, onde os semáforos estão apagados, a CET teve que bloquear vários cruzamentos com cones e cavaletes. De acordo com a CET, a companhia conta com apenas 16 equipes para fazer reparos nos semáforos. Ontem o pregão foi suspenso porque uma falha no sistema permitiu que os interessados apresentassem 2 opções de lance. Um no valor unitário e outro no valor global. O edital de licitação, porém, prevê apenas lances no valor global. Um novo edital autorizado pelo Tribunal de Contas do município deve ser publicado em breve. A nova contratação será no valor de R$ 72 milhões e as empresas serão contratadas em 3 lotes por 1 ano.
A companhia justifica que os defeitos acontecem principalmente em razão do furto de cabos. Também a queda de galhos e árvores em dias de chuva costuma causar problemas. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Você fica agora com Gazeta Esportiva e em seguida com o Jornal da Gazeta. Tenham todos um excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá!